Bom dia, Gleice! Quanto tempo? Tudo bem? Saudade de você. Temos que combinar alguma coisa, hein? Obrigado por ter entrado. Vamos fazer mais uma live da Nata hoje. Vou esperar o pessoal entrar. Conectando aqui no YouTube também. Bom dia! Seja bem-vinda! Vamos começar hoje mais uma live da Nata. Para quem não me conhece, eu sou Renata Araújo, sou biomédica, especialista em inteligência de mercado. E hoje a gente vai falar sobre por que o salário da maioria das biomédicas não passa de R$ 3.000. Bom, só esperar mais um pouquinho, o pessoal comentar, o pessoal entrar aqui na live, né? Tô transmitindo aqui no YouTube também. Comenta pra mim de onde é que vocês estão falando. Qual que é a sua cidade? Ah, e se vocês ainda não me seguem lá no YouTube, por favor, se inscrevam lá no canal. Isso é importante, que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo e vocês não perderem também as próximas lives, se não der pra avisar por aqui. Ah, que legal! Também sou de BH. Chuvão ontem, hein, gente? Nossa, foi um horror. Mas, graças a Deus, por aqui sem nenhum estrago. Vocês passaram bem? Deu tudo certo? Pegaram chuva? Não? Seja bem-vinda, Laila. Saudade de você. Vamos começar a nossa live de hoje. Sejam bem-vindas, mais uma live da Nata. Eu sou Renata Araújo, biomédica e sou especialista em inteligência de mercado. E hoje nós vamos falar por que a maioria das biomédicas ganha em torno de R$ 3.000. E aí eu queria a participação de vocês para a nossa live ficar mais interativa. Eu queria que vocês me respondessem aí com sinceridade. Quanto que a maioria das biomédicas que vocês conhecem ganha hoje? Comenta para mim aqui no chat. Comenta aí que eu quero saber. Quanto que a maioria das biomédicas que vocês conhecem ganha hoje? Vou aproveitar e contar um pouco da minha história. Eu sou biomédica, com mais de 8 anos de atuação na indústria e tenho muitas colegas biomédicas. Tenho também a minha atuação aqui no Instagram, mais voltado para mentoria de carreira para outras biomédicas. E a maioria das biomédicas que eu conheço ganha entre R$ 2.200 e R$ 3.000. É isso mesmo, Lara. É isso mesmo. Quem mais arrisca aí? Quanto ganha uma biomédica hoje? Então, Lara colocou, Laila conhece alguma biomédica, Gleice conhece alguma biomédica, comenta aí no chat. Mas é isso, isso tem acontecido e é no Brasil todo, não é só aqui em Belo Horizonte, eu tenho alunos de São Paulo, tenho do Nordeste também, e os salários estão entre R$ 2.200 e R$ 2.400. Eu me formei já tem mais de 10 anos, e quando eu me formei, um dos maiores laboratórios do Brasil pagava para biomédicas que estavam ingressando na carreira R$ 2.700. Nessa época, 10 anos atrás, eu ingressei na indústria ganhando R$ 1.600. E hoje, quando eu falo com essas mesmas biomédicas, nesses mesmos laboratórios, o cargo inicial começa ganhando R$ 2.400. Então, diminuiu muito o valor da nossa mão de obra. Em contrapartida, os exames estão ficando cada vez mais baratos, mas está tirando um pedaço do nosso salário enquanto biomédica, analista, ou às vezes até das clínicas de estética, né? Eu vi que você trabalha como esteticista, Yara, uma realidade que eu vejo é, quem não é empreendedor acaba ficando também com esse teto salarial de R$ 3.000 ali, assim, quando ganha bem. Então, isso que eu chamo isso de um teto invisível na biomedicina. A Laila falou que conhece, mas não sabe. É chato a gente perguntar quanto a pessoa ganha, né? Mas se um dia alguém comentar, depois você me conta quanto ganha essas biomédicas que você conhece. E isso é um teto salarial invisível, que a gente não tem piso salarial, mas acaba que é o que o mercado oferece para nós profissionais biomédicos.
Depois de tantos anos de estudo, tanta responsabilidade, ganhar R$ 2.000, R$ 3.000 é um pouco desanimador, né? Eu vejo muitas discussões em grupos a respeito de salário e que os técnicos em patologia acabam ganhando às vezes mais do que um biomédico. E isso entristece a gente, cada um tem o seu valor, mas enquanto técnico, enquanto biomédico, mas é muito triste a gente ver o quanto que a graduação perdeu a sua valorização no mercado. Ah, você é aluna do Brandon. Ah, que bacana. Então você já sai na frente. O Brandon é excelente. Ele é meu amigo, conheci ele através de outro amigo lá dentro da indústria e ele é um professor excelente, um profissional excelente também. Então você está em boas mãos. Valorize, viu? Isso é uma coisa que eu falo. Valorizem os professores de vocês porque vão sentir falta depois que formar. E voltando à questão do teto salarial invisível na biomedicina de R$ 3.000, hoje eu vou falar sobre por que isso acontece. Então, fica até o final que você vai entender exatamente o que trava o crescimento dessas biomédicas e como é que você faz para mudar de fato. Comenta aqui para mim, seja bem-vindo. Há quanto tempo que você está cursando, Lara? Quanto tempo que vocês fazem biomedicina ou são biomédicos? Comenta aqui no chat para eu saber por quanto tempo que vocês já têm contato com a profissão. E aí eu queria trazer também uma outra questão. Ah, você forma esse ano, parabéns! Muito sucesso para você. E se você está aqui, você tem grandes chances de sair na frente, com as dicas que eu trago, porque ninguém me deu essas dicas quando eu me formei, e fica um hiato muito grande, né, entre quando eu me formo e quando eu passo a atuar, né? Na estética você já é formada de 2020. Ah, muito legal. Essa parte da biotecnologia eu também acho massa. E na época da faculdade não era um conhecimento aprofundado. E é bacana a gente trazer isso aqui, porque são muitas as possibilidades. Eu trabalho na indústria de diagnóstico in vitro já tem mais de 8 anos. E é muito necessário mão de obra. Mas não vou dar spoiler, não. Vamos deixar para trazer esse tópico mais para frente. Mas pensando agora num contexto de laboratório. Vamos falar agora papo reto. Se abrir 10 vagas no laboratório, quantas candidatas vão ter exatamente o mesmo currículo? Já parou para pensar? Imagina, por exemplo, se todas essas candidatas forem da sua sala de aula. Estou me candidatando para um laboratório de análises clínicas. A minha formação foi muito voltada para análises clínicas. Nem tinha estética no meu currículo, né? Eu sou um pouquinho mais velha na biomedicina. Mas vamos pensar, se amanhã abrir 10 vagas em um laboratório, quantos currículos, quantas candidatas seriam capazes de fazer exatamente a mesma coisa? Então, a verdade é até um pouco dura, mas que todo mundo é capaz de fazer a mesma coisa teoricamente. Então, o mercado ele não paga pelo seu diploma. Tem um padrão invisível no mercado de trabalho e ele não paga mais se você fez uma pós-graduação, ou uma especialização, ou um mestrado. O mercado privado não paga mais por isso. Ele não vai pagar pelo seu esforço, mas ele vai pagar pelo valor percebido de você como profissional. Por isso é tão importante fazer um bom currículo e, independente dos cursos que você fez, você precisa saber comunicar isso para o mercado de trabalho, comunicar o valor de ter você como profissional. Porque muitas biomédicas fazem as mesmas atividades. Exemplo, você está na faculdade, provavelmente você vai ter os seus estágios curriculares lá na clínica escola da faculdade. Isso é uma prática muito comum hoje em dia. Então, todo mundo faz as mesmas atividades. O que vai diferenciar o seu currículo nesse contexto das outras colegas que você tem da faculdade? Né? Muitas têm currículo parecido, você coloca lá a experiência de estágio na clínica escola da faculdade. Beleza, todas vão ter isso. Mas como é que você vai comunicar o valor disso para o mercado? Muitas vão fazer uma pós semelhante, às vezes vão para a estética também, que está muito em alta, né? Já tem alguns anos, e todo mundo vai ter aquela especialização na estética. Será que é um curso que vai te diferenciar? Muitas, quando entram no mercado, têm cargos operacionais, são oferecidos cargos como analista, como técnicos e contratam biomédicos para ocupar esse cargo. Então, você fica ali naquele ciclo do operacional, e aí como é que você faz para se destacar? E aí, se você ocupa uma vaga dessa, beleza, consegui, me chamaram. Se você sai da sua vaga, quanto tempo vai levar para o laboratório te substituir? Já parou para pensar nisso? Vai ser fácil? Vai ser difícil? Quanto tempo vai levar? Agora, se for rápido, existe um problema.
Quando você é facilmente substituível, o seu salário também é. É por isso que se oferece tão pouco, porque existe muito profissional oferecendo o mesmo tipo de mão de obra. Às vezes você tem um diferencial, mas você não sabe comunicar isso para o mercado. Quantas de vocês já pensou assim, poxa, eu me apliquei muito durante a faculdade, fiz os estágios, fiz um monte de curso, estudei pra caramba, sou dedicada, e fulano, que era péssimo, faltava, dormia na aula, colava, comprava o trabalho pronto dos outros, tá lá, super bem no mercado? E isso já aconteceu comigo também. Mas sabe qual que é o problema? A gente não sabe vender o peixe. A gente não sabe comunicar para o mercado qual é o nosso diferencial. E aí você é facilmente substituível. Por isso que se paga pouco, porque a oferta é muita para fazer a mesma coisa. Agora, essa questão de o mercado não pagar pelo diploma, ela é muito real e não é só na nossa profissão. Isso acontece na advocacia, na contabilidade, na administração, na engenharia, não é só na biomedicina. Então, o mercado não paga pelo diploma, ele paga por valor percebido de você como profissional. Então, suponha, você já está trabalhando no mesmo lugar há muito tempo. Por que você não cresce? Por que o seu salário fica sempre o mesmo? O mercado não vai pagar por tempo de casa ou por você ser, é muito esforçada ela. Às vezes você ser muito esforçada, você continua sendo uma peça-chave ali no operacional e não consegue crescer para a gestão ou para outros caminhos. E aí fica naquele esforço silencioso e você não consegue comunicar quais são os resultados que você traz para a instituição, porque a gente é pago a mais pelos resultados que a gente traz, pela solução, pelo impacto financeiro. Vamos supor, você está fazendo um estágio num laboratório ou trabalha num laboratório. Se você propor alguma melhoria lá na instituição que possa reduzir o custo de toda a operação, por exemplo, poxa, esse reagente aqui está sendo desperdiçado porque ele está sendo deixado dentro do equipamento e ele deveria ser refrigerado, então está sendo jogado fora. Só de propor isso, você já aumenta a produtividade e diminui o desperdício. Então, ter uma visão geral da operação, dominar os processos de onde você trabalha, é um grande diferencial. Por quê? Porque tem um impacto financeiro e isso é uma solução valiosa para os negócios. A gente tem que lembrar que os lugares que a gente trabalha, como biomédica, são sempre negócios e negócios precisam gerar lucro. Eu tenho batido bastante nessa tecla, que é uma coisa que a gente não pensa. Então, você propor uma melhoria para redução de risco, aumento da produtividade, vai ser de grande valia. Às vezes não precisa ser algo majestoso, grande. Às vezes, nossa, esse procedimento aqui não está nos POPs aqui do laboratório, ou não está aqui nos procedimentos da empresa. Faz isso, mapeia os riscos. Às vezes, quem está muito absorto ali dentro da operação, deixa de ver algumas coisas. E a gente que vem de fora, com a cabeça fresca, consegue perceber algumas coisas. Em vez de você guardar isso para você e falar assim, nossa, mas esse processo é muito ruim, podia ser feito de outra forma. Outro lugar que eu trabalhei era feito de outra forma que era muito melhor. Proponha isso para a sua gestão. Pode ser que seja a sua oportunidade de crescer na carreira. Porque se todo mundo faz a mesma coisa, você chega assim, sempre foi feito assim, não vai ser eu que vou mudar. O mercado vai te enxergar como mais do mesmo. E aí ele vai escolher alguém que vai trazer alguma coisa de melhor para ele, para pagar um pouco mais. Então, aí que a gente tem que pensar que nasce uma mentalidade diferente. E se acostumar a ganhar pouco é uma mentalidade muito perigosa. Você fica acostumado, mas pelo menos eu tenho um emprego. E isso é muito perigoso, principalmente quando a gente forma, que a gente fica esperando pela primeira oportunidade de emprego, a gente fica pensando, mas graças a Deus, pelo menos eu tenho esse emprego. E daí você fica naquele looping eterno de ficar mandando currículos, tentando ir para um outro na expectativa de que vai ganhar um pouco mais. Mas só que isso não acontece. Por quê? Porque no Brasil inteiro estão pagando entre R$2.000 e R$3.000 para biomédicas que não sabem comunicar o seu valor para o mercado. E aí, tem um outro erro que é muito silencioso também, que é aquela mentalidade do operacional. Cargos operacionais, analista, técnico, assistente, geralmente recebem menos. Por quê? Porque eles executam tarefas só. Eles não questionam, eles não discutem, eles não propõem coisas novas. Então, pense nisso, como é que você está se portando, seja num estágio, seja no seu emprego. Mesmo que você não atue hoje na biomedicina, o que você propõe de melhoria? O que você agrega onde você trabalha? E se você não toma decisão, se você não impacta na estratégia de toda a operação do laboratório, da clínica de estética ou da indústria, o seu valor como profissional diminui muito. E você não é visto como uma pessoa que gera lucro. Então, você não agrega tanto quanto poderia. Você fica naquele operacional como somente executora. Essa é a visão que o mercado tem de você. E aí eu pergunto para vocês querem trabalhar só para executar ou para melhorar o setor de vocês? Independente de onde vocês vão trabalhar,
Se você aperta só botão, só segue protocolo, só cumpre a escala, você não é vista como uma mão de obra cara, você é uma mão de obra barata. Quem só executa e só recebe ordem e não melhora o processo do espaço que você ocupa, continua sendo operacional e mão de obra barata. E agora, eu vou te falar como é que você faz para deixar de ser vista como apertadora de botão. Que tal? É uma boa skin, né? Skin de apertadora de botão a gente não quer pro resto da vida. Isso é um estigma que a gente carrega desde a faculdade. A gente nem aprende a trabalhar com automação na faculdade. Quando chega lá no laboratório, ainda é ruim ser uma apertadora de botão, sendo que é uma coisa nova que você tem que aprender. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é independente de onde você vai trabalhar, entenda. Não é só porque é biomedicina, mas tenha visão de dono. Coloque mesmo a fantasia de dono, o chapéu de dono de onde você trabalha. O que é que pode melhorar? Onde é que tem desperdício? O setor perde algum material? Pensa nisso. E tem algum retrabalho aqui na operação que de repente pode ser evitado para aumentar a produtividade? Tem algum atraso nos exames que pode ser evitado? Quem reduz risco, quem reduz custo, vira um ativo valioso para dentro da empresa. E, em segundo lugar, que é o meu favorito, entenda os processos. Eu falo isso repetidamente. Como é que funciona o fluxo do lugar que eu trabalho? As amostras chegam aqui, ou os pacientes chegam ali. E depois, o que acontece? Depois que as amostras são processadas, depois que os pacientes recebem o seu tratamento estético, como é que é feito esse acompanhamento? Onde é que estão os gargalos? Por que a clínica está perdendo paciente ou perdendo clientes na minha clínica de estética? Eu faço um acompanhamento. Às vezes você propõe um simples acompanhamento. Ó, esse paciente fez botox comigo aqui na data tal. Vamos criar um calendário para a gente criar um alerta e chamar o paciente para fazer o retoque? Vamos criar um calendário para a gente chamar ele daqui a 4 meses, 3 meses, que está na hora de renovar o seu botox, por exemplo? Tem muito lugar que não tem esse tipo de acompanhamento dos pacientes e isso pode trazer mais lucro. Então pense, onde é que estão os gargalos? O que é que mais pode ser otimizado? São pequenas melhorias que vão melhorar a produtividade desse lugar e você deixa de ser vista só como operacional. E a produtividade gera lucro. E eu tenho falado disso por aqui muitas vezes. As instituições precisam gerar lucro. Ninguém sai dando dinheiro por aí, não. E em terceiro lugar, outro ponto importante, pensa no crescimento do seu setor. Vamos para um exemplo prático. Crie ideias para atrair mais clientes. Pode ser que você pense hoje assim, mas isso não é função minha. Mas ter clientes é o que faz você estar empregado hoje. Seja pacientes do laboratório, mesmo que você esteja na bancada, seja na clínica de estética. A clínica não é sua, mas você pode já ter essa skin de empreendedora lá dentro. Mesmo que você não pense em empreender, você deveria pensar em você, profissional, como uma própria empresa. Porque você precisa vender o tempo inteiro a necessidade de ter você lá na instituição. Senão você continua operacional e ganhando pouco, aceitando essas propostas absurdas de 2, 3 mil reais que o mercado está oferecendo. E como é que eu faço para ganhar mais? É isso, gente. Sugestão de organização, melhoria no atendimento, como captar mais clientes, padronizar tudo que pode reduzir custo ali naquele lugar. Mas onde eu trabalho é uma bagunça. Então, olha só a oportunidade que você tem de arrumar essa bagunça. Às vezes a pessoa que é dona ali não tem noção de como está ruim a operação, seja para os funcionários, seja para os clientes. E os gestores, eles promovem quem tem pensamento de gestor. Então, não espere ser convidado para ocupar um cargo maior para você começar a exercer. Se você já for capaz de provar que tem essa capacidade, vai acontecer. E normalmente no mercado é assim. Mesmo quando a pessoa, o seu gestor, percebe que você tem esse dom, essa capacidade, primeiro você exerce, depois você ocupa o cargo. É assim que acontece no mercado. Vocês sabiam disso? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, porque eu falo pra caramba, viu, gente? E uma outra dica que eu dou pra vocês é desenvolver habilidades técnicas, além de habilidades técnicas, desenvoltura na comunicação. Às vezes você começa o curso ali, foi o que aconteceu comigo, tá? Comecei a biomedicina, eu era super tímida, incapaz de olhar nos olhos de uma pessoa que eu não conhecia, ficava sempre assim, ó, cabeça baixa, super tímida. Eu falo mais baixo mesmo, mas assim, pensa numa pessoa introvertida. Eu, 100% introvertida. E eu precisei desenvolver essas capacidades de comunicação e oratória para começar a me desenvolver e crescer na minha carreira.
Outras habilidades que são muito valiosas no mercado de trabalho são a gestão de indicadores. Mas como é que eu faço isso, Renata? Tem cursos específicos e até gratuitos para te ajudar nesse sentido. Mas você pode criar indicadores lá dentro do seu serviço, mesmo começando às vezes com uma planilha de Excel. Vamos olhar aqui quantos pacientes a gente atende por dia? Quantos exames desse a gente faz por dia? Quais exames a gente manda para o laboratório de apoio? E quanto custaria isso se a gente trouxesse para dentro do laboratório? Eu já atuei muito na área comercial e visitava muitos laboratórios e hospitais para demonstrar equipamentos e reagentes, e muitos biomédicos às vezes não tinham essa visão. Toda vez que você terceiriza um exame, você terceiriza também, você diminui aquela capacidade de você ficar ali. Por quê? Se eu terceirizo tudo para um laboratório de apoio, para que eu preciso de você dentro da minha instituição? Então, você fazer o máximo de exames que você tem capacidade dentro do seu laboratório, do laboratório que você trabalha, é uma forma de garantir o seu trabalho também. Além de garantir qualidade também para o seu paciente. A gente sabe que 70% dos erros estão no pré-analítico. Então, e o pré-analítico ele envolve não só a coleta, mas o transporte até o processamento. Vocês sabiam que 70% dos erros de laboratório acontecem no pré-analítico? Então, uma forma de você blindar o laboratório que você trabalha é isso também. Trazer mais exames para onde você faz, em vez de ficar terceirizando todas as amostras para não ter trabalho. Não, minha rotina já é muito cansativa. Prefiro fazer só a gestão. Vou mandar todas as amostras para apoio e bora. Então, ter uma visão estratégica em relação a isso também é uma forma de blindar você enquanto profissional e financeiramente também. Não adianta a gente viver também só de brilhar, beleza, me promoveu, mas eu continuo ganhando 2, 3 mil reais. Não é isso que a gente quer. Então, a sua capacidade técnica, o tanto que você se dedicou, é muito importante no currículo, porque o mercado olha isso para te chamar. Mas o que faz você crescer são outras habilidades, não é só ficar se entupindo de coisa técnica. Visão estratégica te faz crescer no mercado de trabalho. E aproveitando para conectar com outros assuntos que a gente conversou nas outras lives, o piso salarial não resolve se você é substituível. Imagina, beleza, aprovado um piso salarial de 6 mil reais. Uhul, maravilha. Mas e aí? O que você está construindo para garantir que você vai ficar ali e que você vai crescer? Porque eu imagino que se você está aqui, você tem desejo de crescer na profissão. Então, entendo, pós-graduação não aumenta salário se você não gerar impacto onde você trabalha. Pós-graduação, a gente aprende muito. Eu falo que vale muito a pena fazer, continuar se capacitando, mas pós-graduação não é tudo e não garante aumento de salário. O mercado de trabalho não premia quem estuda, ele premia quem traz solução. Entendam isso. E isso foi um baque para mim quando eu percebi que não era pós-graduação que ia fazer eu ganhar mais. No mercado privado, não é igual quando a gente faz um concurso público que um título a mais te coloca na frente. No mercado de trabalho nem sempre é assim. Então, se você tem esse desejo de crescer, entenda que o mercado de trabalho não paga pelo tanto que você estuda, mas pelo valor percebido de você como profissional. Você é um profissional estratégico, você traz melhorias para a instituição, aí você passa a ser indispensável. Aí o cara falou a mesma coisa, passei por isso, fiz uma pós e continuei na mesma. E eu passei anos escondendo do mercado que eu tinha feito uma pós. Isso é uma outra dica também. Além de você comunicar para as pessoas que você tem aquela qualificação, você precisa mostrar qual que é o impacto disso. Eu acho que eu já falei isso em uma live também. Fez a pós-graduação? Não sai só compartilhando seu certificado. Mostra o valor que você aprendeu ali, quanto que você amadureceu enquanto profissional. Eu falei, acho que na última live que eu falei de pós, que eu fiz uma pós-graduação que tecnicamente ela não me agregou muito, mas ela me ensinou muitas coisas. A ter disciplina, a correr atrás, a não ficar dependendo de outros para buscar o conhecimento. Então, ela me direcionou, mas eu tive que buscar muito mais além do que ela me ofereceu, porque foi pouco, foi um conteúdo raso, não sustentou tudo que eu precisava. E aí o mercado de trabalho fez o quê? Nada, que eu não contei para ninguém. E mesmo depois que eu contei, não foi por isso que eu cresci, foi porque eu mudei o meu posicionamento e comecei a mostrar valor, comecei a propor melhorias, comecei a agir como uma biomédica estratégica. E isso é o que mais tem valor no mercado de trabalho. Não é o seu diploma. O seu conhecimento técnico, ele tem valor. Mas se você não comunica ele de forma estratégica para o mercado, você continua ganhando como operacional. Por isso que a maioria das biomédicas ganha entre 2 e 3 mil reais. Porque continua se posicionando como operacional. Foca só na habilidade técnica e esquece de desenvolver as outras de habilidade estratégica e posicionamento. Então, a mudança de identidade profissional
é você não se portar só como uma pessoa técnica, mas como uma profissional capaz de gerar resultado. Então, troca a pergunta de quanto que eu ganho para quanto que eu gero para a instituição que eu trabalho. Então, o salário acaba sendo uma consequência da relevância que você tem para aquela instituição. O salário não sobe por tempo de casa necessariamente. Ah, poxa, mas fulana acabou de entrar e já foi promovida. Eu já estou aqui há 6 anos e não ganhei nada mais do que o dissídio que é obrigado todos os anos. Então, o salário sobe pelo impacto que você gera nas instituições. E o salário da maioria não passa de 3 mil, porque a maioria não faz mais do que o básico. Ah, já que eu ganho 3 mil, vou continuar fazendo o mínimo. Porque é o mínimo que eles me dão. Esse pensamento te atrasa muito. E se você faz só o que todo mundo faz, você vai acabar recebendo como todo mundo recebe. É por isso que a maioria das biomédicas ganha em torno de 2, 3 mil reais. E se você quer continuar sendo custo, que se você faz só o básico, só o que todo mundo faz, você é custo para o laboratório, você é custo para a clínica de estética. Você vai continuar sendo invisível e facilmente substituível. Ou você quer continuar sendo vista, se você não quer ser vista como só uma pessoa substituível e operacional, você precisa investir em você. Você quer se tornar uma profissional que é vista como um investimento para a operação. Essa profissional, ninguém quer perder. E pode ser que mesmo que você seja vista como uma peça-chave ali na instituição que você trabalha, a promoção não venha se você não se posicionar, se você não pedir e se você não mostrar que você tem o desejo de crescer. O mercado, ele age pela escassez. Exemplo, faz anos que você trabalha ali. Se alguém de fora perceber o seu valor antes do seu empregador vai ficar com um olho desse tamanho e vai querer te promover. E aí, Renata, o que eu faço? Fico ou vou embora? Vai depender muito do seu contexto. Às vezes, vale a pena você ficar. Às vezes, faltava só um despertar. Às vezes, não era nem maldade do tanto que você vale ali dentro. Mas, às vezes, se está muito sofrido, é melhor você ir para outra instituição. Porque eu falo que quando a gente está no lugar certo, o nosso brilho é diferente. Eu trouxe um case de uma aluna minha de mentoria, que ela tem 12 anos de experiência já, ela trabalha na área de garantia da qualidade e assuntos regulatórios. Ela trabalhava em uma empresa e estava tendo muito embate com a gestão, porque ela já estava muito avançada e a gestão não sabia fazer os processos corretamente. Então, toda vez que ela mostrava, sugeria uma melhoria, nada acontecia. E aí ela foi ficando cada vez mais infeliz, porque ela já estava muito adiantada no processo e nada acontecia. Então, devido a todos esses embates, ela acabou sendo mandada embora. A autoestima dela foi pro saco, né, gente? Quem que vai ficar bem sendo mandada embora? Mas, e aí ela estava tentando, houveram outras oportunidades para ganhar mais em empresas maiores, melhores, muitas oportunidades mesmo, e ela não conseguia passar na etapa de entrevista porque ela estava esgotada emocionalmente. Mas depois que a gente treinou as etapas de entrevista, depois que ela resolveu entrar para a mentoria, foi a virada de chave. A gente não tinha nem reestruturado o currículo, nem reestruturado o LinkedIn, mas a gente treinou a etapa de entrevista e ela foi muito mais confiante. E hoje ela trabalha num lugar que valoriza a mão de obra dela. Ela trabalha metade do tempo para ganhar a mesma coisa e, além disso, ela é muito valorizada. As pessoas falam o tempo todo sobre a qualidade do trabalho dela. Então, às vezes, a gente também pode estar no lugar errado, né? Tem uma frase que eu li essa semana que eu achei sensacional e se aplica muito, né? A abelha não perde tempo ensinando para a mosca qual que é a diferença entre mel e bosta. Pensa nisso, gente. Eu achei engraçado, mas faz muito sentido. Às vezes você está dentro de uma instituição que não te valoriza, você tenta propor as melhorias, tenta melhorar os processos e a empresa não faz nada a respeito. E aí você vai vendo aquilo tudo, vai te minando emocionalmente. Eu morri de rir, gente, disso, mas assim, vale muito para a nossa carreira, vale para os nossos relacionamentos. Às vezes a gente fica insistindo numa coisa que não funciona, sendo que se a gente desse um salto de coragem com preparação, a gente estaria brilhando muito mais. E se você quer continuar sendo custo ou sendo investimento, essa é uma escolha individual, é uma escolha sua. Tem gente que fica muito bem nessa de, tudo bem, eu vou fazer aqui do mesmo jeito, tudo bem se eu ganho 2 mil, 3 mil, mas pelo menos o meu é o certo, eu deixo todas as preocupações do meu trabalho aqui, porque se paga pouco, eu me importo pouco. Mas se você quer mudança na sua carreira, se você quer ser valorizado de verdade, existe uma mudança de posicionamento. Isso exige, gente, da gente. Tanto mudança como profissional, como a gente se porta, como a gente fala com as pessoas e até mesmo da nossa da forma de vestir,
a forma que a gente se mostra para o mundo fala muito. As pessoas são muito visuais. Então, esteja sempre, você não precisa estar extremamente maquiada, nem extremamente arrumada, com roupas caras e chiques. Mas se você está com as roupas passadas e limpas, já é um bom começo. Já passa uma boa impressão. É diferente. Então, se a live de hoje fez sentido para você, se você decidiu mudar um pouco, sair da média, comenta aqui que eu quero saber. Comenta investimento, se isso fez sentido para vocês hoje. Comenta aqui no chat para mim. Na próxima live, vai ser na terça-feira, eu vou falar sobre 5 erros no currículo que as biomédicas cometem que afastam os recrutadores de você. Comenta aqui no chat, gente. Vocês gostaram da live de hoje? Fez sentido aí para vocês? Eu espero que sim. Eu comecei esse projeto aqui da Nata da Biomedicina muito com o intuito de ajudar as pessoas, as profissionais biomédicas, porque me faltou essa mão, sabe? Quando eu saí da faculdade, foi um hiato muito grande. Eu me formei, fiquei 3 anos fora do mercado da biomedicina, porque eu achava que eu precisava ter experiência para entrar, que eu precisava fazer mais cursos, que parecia que as pessoas estavam sempre um passo à frente. E depois que você sai da faculdade, não tem ninguém para te dar a mão. Aconteceu comigo que eu via todos os meus colegas trabalhando já e eu tinha feito um estágio em órgão público e não tinha como ser contratada. O máximo que eu poderia ter era uma referência. E aí eu tinha várias crenças que me fizeram acreditar que eu não era boa o suficiente. Isso me atrasou bastante. Mas, graças a Deus, né? Eu acho que quando a gente trilha um bom caminho, quando a gente faz a nossa parte e abre a cabeça para outras oportunidades, as coisas acontecem. Então, depois de 3 anos sem trabalhar como biomédica, eu ingressei na indústria e consegui crescer muito. Então, eu estou aqui para dar a mão para você que às vezes tem essa dificuldade de saber qual é o caminho que eu vou traçar, como é que eu vou fazer para ingressar no mercado de trabalho, como é que eu vou me desenvolver, porque às vezes ingressar é o primeiro passo, a gente tem desejos e sonhos diferentes em cada momento da vida, né? E eu tô aqui para dar a mão para vocês, compartilhar experiências, espero que tenham gostado e espero vocês na terça-feira às 20 horas para a gente falar sobre os 5 erros do currículo que atrasam você de ser contratado ou ser chamado por um recrutador, tá bom? Espero vocês na terça-feira, ótimo sábado e espero que vocês se desenvolvam muito, porque a gente quer aqui é crescer junto na biomedicina. Beijo, obrigada por terem ficado comigo. Tchau, tchau. Tchau, querido, até mais. Bom final de semana para você também.